Olá, amigas e amigos! Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que toca a muitos de nós, que é a necessidade de criarmos nossas próprias tradições. Muitas vezes nós nos deparamos com algumas datas específicas, como o Natal que está chegando, ou como aniversários, ou outras datas que comumente têm celebrações, e a gente sente um certo vazio e muitas vezes ficamos nos questionando e refletindo sobre a ausência dessas comemorações e dessas tradições que são normalmente familiares. E hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre como nós podemos ressignificar essas datas e fazer as nossas próprias tradições, independentes da formação ou da configuração do nosso núcleo familiar. Primeiro, eu acredito que é importante a gente entender o porquê dessas celebrações e também compreender por que elas mexem tanto conosco. É natural, é absolutamente natural nós ansiarmos por celebrações nas nossas vidas. Os ritos de passagem, as celebrações são extremamente naturais nas nossas sociedades e é claro que a gente quer se sentir pertencente a esses ritos, a esses costumes. Então, naturalmente, a gente vai esperar por isso. E quando a gente não se enxerga, quando a gente não se sente pertencente a esses rituais, a gente fica um pouco, de fato, deslocados. O importante é que a gente compreenda como nós podemos adaptar esses ritos de passagem, essas celebrações, para a nossa realidade. E o crucial é a gente entender como nós já fazemos isso, porém, cada um com suas peculiaridades. Ninguém está isento desses costumes culturais. As comemorações, esses marcos, essas datas especiais, elas conectam a gente com a história. Elas geralmente fortalecem os nossos laços com o nosso meio familiar, com os nossos amigos. E essas datas nos ajudam a criar memórias. Então, por isso também, muitas vezes, a gente cria uma expectativa de estar inserido nessas tradições, nessas comemorações tradicionais. E quando a gente se vê em uma situação como, por exemplo, já aconteceu comigo, de morarmos distante da família e frequentarmos, por exemplo, o Natal na casa de amigos ou do companheiro, e a gente se sentir um pouco deslocado dessa comemoração, se sentir um pouco distante de tudo aquilo que está acontecendo, até porque aquela rotina familiar, aquela tradição, aquela configuração não é natural para você. E aí é aqui que eu aproveito esse ensejo para dizer para você que não existe um caminho certo para essas comemorações. Você não precisa seguir as tradições de outras pessoas. Se você saiu de casa e agora mora sozinho, você não precisa celebrar o Natal ou outras datas como seus pais celebravam, como sua família celebrava, se você não se identifica com aquilo. Se você mora hoje sozinho e você nunca teve o hábito de celebrar essas datas, você não precisa continuar vivendo sem essas celebrações. Você pode criar sua própria maneira de celebrar. Se você geralmente passa o Natal ou outras datas comemorativas com família de amigos, com família do companheiro e não se sente conectado com essa organização, com essa tradição, com esse tipo de celebração que acontece ali, você pode em um ano se ausentar e dizer: eu vou fazer a minha própria celebração esse ano de uma maneira que faça sentido para mim. O importante é criar as celebrações de maneira que elas tenham significado para você. E outro ponto que também é importante, que às vezes a gente fica com medo de se posicionar e acabar chateando outras pessoas, mas que a gente precisa ter muita clareza do que a gente quer. As celebrações, elas podem ser e elas podem seguir o seu desejo e a sua configuração familiar ou de lar naquele momento. As celebrações, para serem celebrações, não precisam ser encontros familiares. Se você quiser passar um Natal com os seus amigos, se é lá que você se sente bem, acolhido, faça isso. Não tenha medo de chatear talvez a sua família,
com essa cobrança de que esse é o tipo de festividade que a gente tem obrigatoriamente que passar com os nossos familiares. Se não lhe faz bem, não se obrigue. Se você mora sozinho, se você mora com parceiro, se você mora com seus gatos, com suas plantas, enfim, faça com que essa data seja significativa para você e que fortaleça os laços e o companheirismo que fazem parte da sua rotina cotidiana. Fortaleça as relações que são significativas para você. Se não faz sentido passar o Natal, o Ano Novo com a sua família biológica, mas faz sentido passar com a família de algum amigo que lhe acolhe, faça isso. Porque o que importa é você construir memórias com as pessoas que lhe fazem bem. E aí, como é que a gente faz, efetivamente, quando a gente pensa em criar nossas próprias tradições? O que é isso, na verdade? E, na verdade, criar suas próprias tradições são coisas muito simples e que têm um significado para você. Pode ser decorar a sua casa de uma maneira que você goste, que lhe agrade. Pode ser na manhã do seu aniversário deixar um café da manhã preparado para você mesmo. Pode ser no dia do seu aniversário sair para comprar algo que você queria muito. Ou todo aniversário programar uma viagem sozinho ou uma viagem com alguém que você goste, que vai fazer sentido estar nessa data ao seu lado. Pode ser fazer no Natal a sua comida favorita, e aí não precisa necessariamente ser as comidas tradicionais dessa época do ano. E tudo isso se torna tão simples porque, na verdade, é sobre passar um tempo de qualidade com as pessoas que você gosta. Na minha infância, por exemplo, nós tínhamos o hábito de todos os anos decorar a casa para o Natal. E mesmo com dificuldades financeiras, mesmo com algumas limitações de recursos, a gente fazia isso. E a minha família se preocupava muito em dar uma lembrancinha para as pessoas próximas, para amigos, para familiares, para pessoas que eram significativas. E mesmo que fosse algo bem simples, a gente todos os anos fazia isso. Só que, na verdade, entre a gente, no âmbito familiar, não havia troca de presentes. Porque, na verdade, se dava prioridade a comprar uma roupa, a comprar algum recurso que fosse melhor aproveitado. Não melhor aproveitado, mas dávamos, como havia uma limitação financeira, dávamos prioridade a comprar coisas que seriam mais úteis do que um presente como um brinquedo, por exemplo. Isso não quer dizer que eu não ganhasse brinquedos, eu ganhava. Mas no Natal, o que se comprava para nós, no âmbito familiar, e tinha-se essa carga de presente, era uma roupa, era algo que fosse mais útil no cotidiano. E desde criança eu sempre quis ter aquele costume de colocar presentes embaixo da árvore de Natal. A gente tinha a árvore de Natal, tínhamos a casa decorada, mas a gente não colocava os presentes embaixo da árvore de Natal. Porque os presentes que eram dados entre a gente não ficavam lá, eram presentes que imediatamente nós comprávamos, fazíamos a alusão àquela data, mas era algo pensado mais pela sua utilidade e não ficava embaixo da árvore esperando a manhã de Natal, como nos filmes, para ser aberto. E era algo que eu sempre quis. E hoje, morando distante da minha família já há muitos anos e não passando o Natal com eles, eu fiz disso uma tradição minha. Então, eu e meu companheiro, nós compramos presentes um pro outro e colocamos embaixo da árvore de Natal para abrir no dia. A nossa ceia de Natal é um momento esperado o ano inteiro, porque a gente sabe que vai ser um dia super legal, que a gente vai sentar ao redor da mesa, que a gente vai assistir uma série que a gente gosta e vamos fazer comidinhas que nós gostamos e vamos curtir o momento. E não quer dizer que ao longo do ano a gente não faça momentos assim. A gente todo fim de semana ou todo momento de folga fazemos comidas que a gente gosta e assistimos às séries que a gente gosta juntos. Mas é pela vibe da celebração, é pelo espírito natalino, é pela decoração que a gente faz na casa. E isso se torna uma tradição nossa. Eu já moro distante da minha família há muitos anos. E em muitos desses anos eu passei o Natal inserida em uma família que não era a minha. E mesmo tendo amigas que me acolheram muito e que me inseriam naquele contexto e que me acolhiam de portas abertas nas suas casas, os natais que foram com essas pessoas foram maravilhosos. Eu me senti super pertencente.
Mas os natais que eu passei com a família, por exemplo, de pessoas diferentes, que faziam parte da família de pessoas, na verdade, com as quais eu convivia, mas não efetivamente eram a minha família, me deixavam totalmente deslocada. Eu sentia que eu estava ali e que aquele momento era tradicional para eles e não para mim. Com exceção da minha amiga Débora, que sempre foi muito acolhedora comigo, e a mãe dela, e a irmã dela, o pai, enfim, a família dela, que sempre me recebeu muito bem e que me fazia não me sentir dessa forma, todos os outros natais eu sentia que eu estava inserida em um contexto tradicional da família de outra pessoa. E talvez isso aconteça com muitas pessoas que moram sozinhas, por exemplo, que optaram por se afastar da família por algum motivo. E é difícil. É um momento e são épocas do ano que a gente fica realmente mais reflexivo, que a gente quer um carinho, que a gente quer um cuidado, uma troca de presentes, que a gente quer celebrar, que a gente quer se sentir importante na vida de alguém, que a gente quer também demonstrar como outras pessoas são importantes nas nossas vidas, e aí tá todo mundo inserido no seu contexto familiar e a gente fica meio que solto e se questionando: poxa, então eu vou virar o Grinch, vou odiar o Natal porque eu me sinto deslocado nessa data? Não, eu vou criar um significado meu para essa data. É importante também a gente falar sobre isso porque durante muito tempo eu achei que o problema era comigo quando eu tinha esse sentimento. Eu não via ninguém falando sobre como às vezes é desconfortável você passar uma data comemorativa com família de outras pessoas, como você se sente deslocado. Eu tinha medo de falar e as pessoas acharem que eu estava sendo mal agradecida, afinal a outra família abriu as portas para me receber e eu não estava sendo grata. Eu tinha a obrigação de me sentir contemplada naquele espaço, sendo que não era o meu eixo familiar, não eram as minhas tradições, eu não tinha liberdade para fazer o que eu quisesse ou de sugerir atividades que faziam sentido para mim, porque eu estava no ambiente de outros. E às vezes a gente não fala sobre isso, a gente não fala como é difícil para pessoas que, por N motivos, precisaram se afastar de familiares e nesses momentos se sentem culpados, questionam as suas decisões por causa de toda essa construção social de que a família deve ser perfeita e o centro da nossa vida. A gente não fala como muitas vezes a gente pode comemorar as coisas sozinho, que a gente não precisa necessariamente estar inserido em uma festa com 500 pessoas que no cotidiano mal convivem com a gente para demonstrar nossa alegria, por exemplo, em um aniversário. Então são pontos que eu acho super relevante a gente conversar sobre isso, para que a gente entenda que muitas pessoas também passam por essas coisas, que não tem problema nenhum a gente se sentir assim e também trocar experiências. Além disso, a gente também não precisa esperar chegar uma data especial para a gente celebrar alguma coisa. Recentemente eu percebi como eu não celebrei diversas coisas boas que aconteceram na minha vida nos últimos tempos, porque eu não me senti, de certa forma, merecedora, ou porque eu não tive tempo para celebrar essas conquistas. E a gente precisa colocar na nossa rotina o hábito da gente celebrar nós mesmos. Seja dando uma volta no shopping, seja comprando algo que você quer há muito tempo e se presenteando, seja saindo para tomar um café sozinho, seja saindo para ir ao cinema, seja ficando em casa e fazendo um dia de autocuidado. Celebrar nós mesmos também é importante. E como último ponto, para a gente começar a criar nossas próprias tradições, eu trago também a sugestão da gente ser flexível. E ser flexível é muito importante quando a gente quer criar as nossas próprias tradições. Por quê? Muitas vezes, ao longo da nossa vida, as circunstâncias vão mudar. Pessoas vão entrar e vão sair da nossa vida. E tá tudo bem, isso é absolutamente natural. E a gente precisa saber adaptar as nossas tradições à medida que a vida evolui. E como é importante a gente olhar a vida e perceber quantas oportunidades a gente tem para celebrá-la. Esse processo de criar suas próprias tradições é um longo processo de autodescoberta também. E aí não importa se você está celebrando a Páscoa, o São João, o Carnaval, o seu aniversário, o Natal, Dia de Ação de Graças, não importa. O que importa é que essa celebração faça sentido para você. Comemore todas essas datas que são especiais para você do seu jeito. Com as pessoas que fazem sentido para você e que são significativas na sua vida, com os seres
que fazem sentido para você e que são significativos na sua vida, sejam eles plantas, sejam eles animais domésticos, sejam, enfim, comemore do seu jeito com quem lhe faz bem. Agora eu faço um convite para vocês, que é deixar nos comentários como você celebra essas datas especiais. E assim a gente vai poder também inspirar outras pessoas, dar ideias a outras pessoas que ainda estão construindo suas tradições. E lembrem-se de que todas as celebrações, independente de serem grandes ou pequenas, desde que elas sejam significativas para você, são extremamente válidas. Não deixem de se inscrever no canal. De vez em quando a gente sempre tem um bate-papo aqui. É sempre um prazer trocar experiências com vocês. Obrigada por terem assistido e por se juntarem a mim nessa conversa. Um beijo da sua amiga leitora e até o nosso próximo bate-papo.